Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje analisar o modo de produção da prova documental em juízo. Como os senhores sabem, nós já passamos por diversas etapas do procedimento comum da tutela cognitiva. Estamos agora analisando a fase instrutória, já tendo visto a teoria geral das provas e diversas modalidades de prova em espécie. Estamos tratando da prova documental. Diversos vídeos foram feitos para os senhores sobre a prova documental, como noções introdutórias, o que seria documento, as classificações sobre os documentos, a reprodução dos documentos, documentos eletrônicos, a fé que o documento merece receber, bem como documentos específicos, como o telegrama, radiograma, as cartas, registros domésticos, as notas escritas e os livros empresariais, que nós vimos no último vídeo. Hoje eu quero tratar, portanto, tratar com os senhores a respeito da produção da prova documental em juízo. E aí os senhores verão que essa disciplina se encontra a partir do artigo 434 do CPC. A subseção terceira tem a seguinte epígrafe: da produção da prova documental. E vai do artigo 434 ao artigo 438, como nós veremos. Vejam, a princípio, como consta aí do artigo 434, incumbe à parte interessada carregar sua primeira manifestação em juízo com os documentos de que dispõe, para fins de demonstração da veracidade das alegações constantes do seu arrazoado. Então, o autor vai na petição inicial juntar os documentos de que dispõe, o réu na contestação juntar o documento de que dispõe, e o 435, que nós veremos já já, vai prever a possibilidade da juntada a posteriori por petição superveniente, a princípio sob fatos novos ou sob documentos novos ou documentos que se venha a ter conhecimento posteriormente. Mas aqui no artigo 434, o que nós devemos ter em mente é que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação, primeira manifestação do polo ativo do polo passivo, com os documentos destinados a provar suas alegações. É o que se chama de princípio da eventualidade, de modo geral, né? A parte tem que alegar e tem que provar, sendo a prova documental, na primeira oportunidade de que tiver para falar nos autos. Autor, petição inicial, réu, contestação. Mas percebam que o parágrafo único do 434 prevê que, quando o documento a ser juntado consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deve trazê-lo nos termos do caput, na primeira manifestação dos autos, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se, para tanto, as partes previamente, ok? No artigo 435, nós vamos ver que as partes podem, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos pela parte. É o que consta do artigo 435 em outros termos, né? Também se admite a juntada de modo superveniente de documentos que sejam formados após a petição inicial ou a contestação, bem como os documentos de que se tornem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, como consta ali do parágrafo único do artigo 435. Cabendo à parte que os produzir, de modo superveniente, comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º do CPC, que é o que trata da boa-fé objetiva, um padrão de comportamento. Veja, pela análise do 434 e 435, nós vamos tirar como regra que o documento deve ser juntado na primeira oportunidade que as partes tiverem para falar nos autos, e como exceção a juntada superveniente. Então, apesar, aparentemente nós temos ali uma natureza preclusiva quanto à juntada dessa documentação. No entanto, a verdade é que, na prática, os tribunais têm sido bastante benevolentes
em relação à juntada posterior de documentos, ainda que não seja precisamente relacionados a fatos supervenientes que tenham mesmo ocorrido após a petição inicial ou a contestação, e ainda que não se demonstre que se tenha tornado conhecido, acessível ou disponível após esses atos processuais. O 434 e 435 nos passam, como eu lhes disse, uma noção preclusiva de regra e exceção, mas na prática os juízos têm sido bastante benevolentes com a juntada posterior, sem maiores explicações. Tá? Veja, ao meu ver, com um novo paradigma do processo cooperativo, né, que é calcado, baseado na boa-fé processual, me parece mesmo imprescindível que a parte interessada na juntada a posteriori do documento venha a demonstrar a efetiva impossibilidade de juntá-lo, de apresentá-lo antes, seja porque o fato é superveniente ou porque ela só tomou conhecimento do documento após a sua primeira manifestação nos autos, seja a petição inicial ou a contestação, ok? O artigo 438, vamos pular do 435 para o 438, estamos aqui vendo quando que o documento vem para os autos, né? Vimos a regra 434, exceção 435, olha o 438, ele vai prever que o juiz pode requisitar as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias a fazer prova das alegações das partes e os procedimentos administrativos, os processos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades da administração indireta. Nesse caso da requisição de procedimentos administrativos, os parágrafos 1º e 2º nos trazem aí uma regulamentação, um procedimento. Veja, recebidos os autos, o juiz manda extrair no prazo máximo improrrogável de 1 mês as certidões ou reproduções fotográficas, as cópias das peças que ele, juiz, indicar e das que forem indicadas pelas partes. E, em seguida, determina a devolução dos autos à repartição de origem, naturalmente de onde veio aquele procedimento administrativo. E o parágrafo 2º traz uma regra absolutamente antenada com o momento atual, né? As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Eu trabalho na Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, a PGM-RJ, e lá os processos são, se não integralmente, a imensa maioria, passa de 90%, creio eu, virtuais, eletrônicos, de modo que poderia ser juntado por essa via, ok? Pois bem, o 436 prevê que, juntado o documento pela parte interessada, a parte adversa vai ser intimada para se manifestar. Então, veja lá, 436, a parte intimada a falar sobre os documentos constantes dos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental, né? Nesse caso, seja em razão da pertinência na sua utilização, ou mesmo pela observância ou inobservância do momento processual adequado, ao qual nós falamos ainda agora, lá do 434, 435, ok? A regra na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, a exceção juntada à superveniente demanda, em tese, a demonstração de que o fato é superveniente ou aquele documento era de acesso impossível por quem pretende utilizá-lo. O inciso 2º prevê que a parte pode se manifestar a respeito da autenticidade, impugnar a autenticidade do documento, e o inciso 3º prevê que cabe à parte também suscitar sua falsidade, com ou sem declaração do incidente de arguição de falsidade, ao qual nós falaremos no próximo e último vídeo sobre a prova documental. Percebam que sobre esses incisos 2º e 3º, a impugnação de autenticidade ou da falsidade do documento, os incisos, o parágrafo único prevê que, nestes casos, a impugnação deve ser baseada em argumentação específica, não se admitindo, portanto, alegação genérica de falsidade ou de falta de autenticidade, inautenticidade. Eu venho
trabalhando muito, falando muito com os senhores, está no meu livro também, a respeito desse novo paradigma do processo civil, um ônus argumentativo, acho que decorre do contraditório e do processo cooperativo, que eu fiz menção ainda há pouco. Claro que o contraditório traz exigências para o juízo, especialmente quanto à fundamentação, mas, ao meu ver, também em relação às partes, né? Que eu venho chamando de ônus argumentativo reforçado. Resumidamente, veda-se que a parte alegue por alegar, e que a parte tente manifestar ali o que se chama de jus esperneandi. A parte precisa trazer argumentação séria. E aqui o código reforça essa ideia. Se a parte está impugnando a autenticidade ou a veracidade, a falsidade do documento, ela vai ter que o fazer de modo específico e não genericamente. Não basta alegar, é falso. O juiz não vai considerar, né? Parágrafo 4º. A parte também intimada para falar do documento juntado aos autos pode manifestar-se sobre o seu conteúdo, na verdade. É o que, em geral, até mesmo mais comumente acontece, ok? Sobre o 437, para que nós encaminhemos para o final, percebam que ele vai prever que o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á, o Código da Mesóclise, né, na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Quer dizer, o exercício do contraditório pela parte adversa a respeito da documentação juntada aos autos, ela deve se dar também na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, após a juntada do documento. Então, o réu, ele se manifesta sobre os documentos que o autor juntou na contestação. E o autor se manifesta sobre os documentos que o réu juntou na contestação em réplica, né? Então, veja que é o primeiro momento que cada uma dessas partes, nesse momento processual, se manifesta. Agora, e se o documento tiver sido juntado de modo superveniente, como consta do 435? Ele não foi juntado nem na petição inicial, nem na contestação. Pois bem, e aí, nesse caso, o parágrafo 1º vai dizer que a parte vai ter 15 dias após a juntada do documento. Quer ver? Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no 436. Perceba, então, que a regra é essa. Porque o prazo para resposta é de 15 dias, né, contado lá na forma do artigo 335. O prazo da réplica é mesmo de 15 dias. E o documento juntado supervenientemente, que não na petição inicial e não na contestação, a outra parte vai ter de igual modo 15 dias para se manifestar a respeito dele. Para que nós possamos encerrar, vejam o que consta do parágrafo 2º do 437, que o juiz pode, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida. Imagine que um sujeito juntou aos autos documento com cerca de 5.000 folhas. Não dá para você fazer uma análise detida em 15 dias, né? E aí a parte pode solicitar, portanto, uma dilação do prazo ao juízo, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Percebam que essa hipótese do 437, parágrafo 2º, o juiz a pedido das partes prorrogar o prazo, dilatar o prazo, é uma densificação, uma especificação do que já consta lá no artigo 139, né, dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, artigo 139, inciso 6º, que o juiz pode mesmo dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, com a finalidade de os adequar às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, tá certo? Então esse é o modo de juntada pelas partes, 434, 435, requerimento do juízo de ofício às repartições públicas, artigo 438, e o exercício do contraditório pela parte adversa, 437, e o que ela pode alegar está ali no 436, inclusive sendo uma das hipóteses a alegação de falsidade, a arguição de falsidade do documento. E nós falaremos sobre essa arguição de falsidade do documento no próximo vídeo, que será o nosso último vídeo sobre prova documental, tá certo?
Então, senhores, vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.